Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do seu podcast preferido de teologia, história da igreja e boa conversa, o Sola Conversa. Eu sou o Timóteo Kleber, seu anfitrião nesta jornada pela fé e pela razão. E hoje, meus caros, temos uma visita ilustre, ilustre mesmo. Diretamente do século IV, bispo auxiliar de Alexandria à época, defensor ferrenho da ortodoxia, teólogo de mão cheia e, sejamos francos, um dos maiores inimigos naturais da heresia ariana, Atanásio de Alexandria. Atanásio, é uma honra inenarrável tê-lo aqui. Paz a ti, Timóteo, e a todos os ouvintes desta vossa ágora sonora. Se me convidastes a falar da fé que uma vez foi entregue aos santos, estou entre irmãos. Maravilha! Vamos começar do começo, então. Nicéia, ano 325, um concílio convocado pelo próprio imperador Constantino. Como foi isso? Chegaram de toga, tinha pãozinho com azeite na recepção? Conta pra gente. Chegamos com sandálias poeirentas e corações ardendo. Imagina tu, mais de 300 bispos reunidos em um salão imperial em Bitínia, ao lado do mar. E sim, havia pão, duro, porém consagrado pelo uso. Mas o que nos levou ali, meu caro Timóteo, foi grave. A confusão lançada por um presbítero chamado Ário, do Egito também, que ousava dizer que o Verbo não era eterno, mas criado. Dizia ele: houve um tempo em que o Filho não era. Um escândalo digno de fogo. Opa! Polêmica logo cedo. E você era um jovem ainda, certo? Dizem que era tipo o estagiário teológico do bispo Alexandre. Estagiário com espada, eu diria. De fato, eu acompanhava Alexandre como seu diácono e secretário. Mas desde cedo a palavra de Deus me inflamava. Não pude suportar ouvir tamanha blasfêmia sem responder. E como foi o clima do concílio? Tranquilo? Na paz de Cristo? Ou já rolava cara feia dos corredores? Ah, meu irmão, era mais tenso que debate entre fariseu e saduceu. Havia partidários de Ário, muitos indecisos, e outros firmes na doutrina recebida dos apóstolos. O imperador Constantino, trajando púrpura, tentava manter a ordem, mas nós, soldados da fé, sabíamos que não era um jogo político, era o evangelho em jogo. E é verdade que houve discussões calorosas? Alguns dizem que São Nicolau, o mesmo que virou o Papai Noel, deu um tapa em Ário. Há quem diga, há quem negue. Os cronistas são muitos e contraditórios, mas confesso que se o bom Nicolau se alterou foi por zelo. Eu mesmo, em meu espírito, dei mais que um tapa. Dei tratados. Um deles tu conhecerás por certo, contra os arianos. Mas atenção, não foi ódio, foi zelo. E o Espírito testifica a verdade quando ela é proclamada com firmeza e amor. E como foi a decisão final? Teve votação, levantaram as mãos, ou Constantino que bateu o martelo? Foi um processo. Primeiro se redigiu o símbolo, aquilo que chamais hoje de credo niceno. Palavra por palavra, debatida. O termo homoousios, ou seja, da mesma substância, foi um divisor de águas. Ário não podia aceitar que o Filho fosse consubstancial ao Pai, mas a Assembleia, pela graça de Deus, concordou em sua maioria. Constantino aprovou, mas não determinou. Era servo da paz, mas nós éramos servos da verdade. Rapaz, e o que você sentiu ao ver aquele credo assinado, lido em uníssono? Foi como ouvir o rugido do leão de Judá ecoar na terra. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ah, Timóteo, naquele momento, a heresia tremeu, e eu também, de emoção. Incrível! Agora, uma curiosidade. Depois do concílio, a vida foi tranquila, todos aceitaram a decisão e viveram felizes para sempre? Se fosse só, passei mais tempo no exílio do que em Alexandria. 5 exílios no total.
Fui chamado de o contrabandista da ortodoxia. Mas aprendi. Quem defende a verdade deve estar pronto para ser lançado à margem. Contudo, como diz a Escritura, a verdade permanece para sempre. Atanásio contra o mundo, né? Contra o mundo, mas com Cristo. E ele basta. Que aula, que honra! Atanásio, obrigado por essa conversa tão rica, firme, mas cheia de graça. Se tivesse uma última frase para os ouvintes do Sola Conversa, qual seria? Permaneçam, irmãos, na fé recebida, e não vos envergonheis de Cristo, mesmo que sejais os últimos a sustentá-la. Um homem com a verdade é maioria. Uau! Encerramos assim mais um Sola Conversa com o que foi, é e sempre será um dos gigantes da fé. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, não é só papo, é Sola Conversa.